Alberto, olha, primeiro de tudo agradecer-te aqui o convite para estarmos aqui a trocar ideias, no fundo é isso. Eu as certezas não as pude trazer, que eu não as tenho, mas é sempre bom estarmos aqui a falar, principalmente sobre um tema que me interessa tanto e que me fascina tanto. Depois, passando à apresentação, eu diria que a minha carreira ainda é breve, ou muito breve, mas pronto, tal como tu, sou licenciado pela FMH em Ciências do Desporto, com o ramo de treino desportivo. Estou ligado desde os 17 anos ao treino de futebol e tive já experiências pequeninos, portanto já estive ligado ao futebol mesmo de formação, futebol 7, tudo mais, e agora ultimamente em escalões mais elevados, tendo já tido uma experiência com séniores no Campeonato de Portugal e tendo experiência com juvenis e júniores. Essencialmente é isto. E depois, a nível académico, estou a fazer o mestrado, nós vamos crescendo e vamos também percebendo aquilo que nos vai fazendo mais sentido, e agora o meu foco tem vindo a ser colocado mais nesta parte da psicologia associada à performance, mas muito na visão de continuar a ser treinador. Portanto, esta parte da psicologia que, a meu ver, é importante e é essencial para o desempenho, para a performance desportiva, mas associado ao trabalho depois do campo, que é assim que me faz mais sentido. E é Sim. isto. E a nível desportivo, o que é que já fizeste? Foste jogador de futebol? O que é que fizeste? Sou-te sincero que a nível federado não joguei, infelizmente, e contra uma vontade grande que eu tinha, mas deu-me outras coisas. Permitiu-me fazer outros desportos. Passei pela natação também, que foi um desporto individual. Joguei muito futebol, o chamado futebol de rua, não é? Sem ter aquela questão de competição e etc., que me faz falta, mas foi esse o meu background. Portanto, não fui Sim, atleta, essa parte de não ter sido atleta se calhar até suscitou aqui um bocadinho mais de vontade para depois perceber como é que posso ensinar os outros a serem melhores atletas do que eu alguma vez seria, porque sim, por muito que quisesse, eu acho que aquela questão do talento não estava lá tanto como eu gostaria. sim, estou a perceber. E diz-me lá uma coisa, e como é que surgiu então o interesse aí pela psicologia da performance? Alberto, Desculpa, deixa-me só Gonçalo, que isto conseguiste ouvir? Desculpa. está aqui com Ah, umas tá. pequenas falhas. Olha, Ok, a nível da a questão a questão da psicologia do desporto, como é que surge? Surge muito por aquilo que é o meu interesse pela psicologia no geral. Posso dizer que no 12º ano uma das minhas opções iniciais era precisamente psicologia, e muitas vezes digo que se não tivesse vindo parar aqui, eventualmente hoje poderia estar mesmo ligado à psicologia, e já é um interesse que vem de há muito tempo. Vem depois crescendo porque o facto de estar no campo e o facto de estar a lidar com atletas ajuda-me a compreender que para o rendimento e para a performance existirem, há uma grande componente e uma grande parte que é influenciada pela nossa mente, pela nossa cabeça, a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos, e era para mim fundamental, ou era aquilo que me fazia mais sentido eu explorar como vertente para mim, enquanto profissional no desporto. E, portanto, é um acumular dessas situações. É um passado que já existe de interesse por esta área, de interesse pelo comportamento, de interesse por perceber como é que as pessoas se comportam, como é que nós podemos as pessoas a terem um comportamento, neste caso, mais eficaz, se pudermos dizer assim. E depois foi-se conjugando uma coisa na outra para chegar aqui à psicologia do desporto e da performance, mas associado ao campo. Eu reafirmo, e isto é importante, que eu não sou claro. psicólogo e não substituo
a existência de um psicólogo num contexto esportivo, mas estou associado a essa área e se calhar com a possibilidade de fazer um transfer positivo entre uma coisa e outra. Sim, nisso que acabaste de dizer vem um bocadinho a minha pergunta seguinte, que é esses conhecimentos que vais tentando adquirir da psicologia, se isto de alguma forma depois orienta um pouco como fazes a tua prática enquanto treinador e de que forma, se conseguires explicar assim, que forma é que isso acaba por orientar a tua prática. Ok, eu acho que há aqui dois pontos que é importante. A primeira parte, o facto de conhecer esta questão da psicologia e de eventualmente ir compreendendo várias coisas sobre o comportamento, dá talvez uma maior sensibilidade para lidar com o atleta em si e para saber em que peça mexer e quando é que é de mexer. E acho que vem colmatar um bocadinho a falta de eu ter sido jogador. Porque um dos grandes benefícios de um treinador que é ex-jogador é precisamente ter passado pela pele dos jogadores que agora lidera. Eu não tendo esse passado, ou pelo menos esse passado a nível de competição, de atleta federado, acabo por ter de arranjar aqui outros mecanismos para compreender, ou para ter de compreender aquilo que os atletas, ou a forma como os atletas se estão a comportar. Esse é um ponto. E o segundo é perceber precisamente como é que eu posso influenciar a parte mental dos meus atletas, sendo eu o treinador, estando eu a conduzir o treino, estando eu a desenhar as tarefas que eles vão fazer no treino. Porque isso é uma parte também fundamental, aquilo que os nossos jogadores ou que os nossos atletas estão a fazer no treino, os exercícios que nós desenhamos têm um impacto mental, têm um impacto psicológico. E então foi para mim essencial compreender como é que eu, mexendo no exercício, levo a comportamentos dos meus jogadores, conduzo a comportamentos que eu quero que os meus jogadores realizem, por um lado, e que serão os mais benéficos para eles, por outro. Sim. Eu, por acaso, nestas coisas que estavas a dizer, há algumas perguntas que me surgem na cabeça Força. relativamente ao futebol, mas antes dessa quero-te fazer outra, que é um bocadinho mais geral, depois vou começar a fazer umas mais específicas. Mas o que é que tu consideras, quais é que são os pontos da psicologia, se tivéssemos, por exemplo, que dizer aqui ao treinador, olha, estes pontos sobre a psicologia que ele deve conhecer enquanto treinador Certo. para poder depois orientar no treino. Olha, eu acho que isso é uma ótima questão e acho que esta questão dos cursos de treinador e dos níveis vem também dar um bocadinho essa questão de dar ao treinador a perceber, mas que não sejam os contextos básicos que deve compreender ou os conceitos básicos que deve compreender, assim é que é. Eu diria que uma parte essencial é a questão emocional e é uma das partes que sinceramente mais gosto. E diria a parte emocional, a nível até da inteligência emocional, da forma como nós lidamos com as emoções, da forma como nós as expressamos, eu acho que é essencial, não só para compreender o jogador, mas também para o treinador perceber como é que a sua própria atuação tem impacto nos jogadores. Essa parte é fundamental. Depois tudo o que tem a ver também com questões da motivação dos atletas, daquilo que pode influenciar a sua motivação, as suas motivações, aquilo que tem a ver com o que deve suscitar no atleta, o interesse pela prática, tudo mais, e acima de tudo, eu acho que há uma reflexão importante que o treinador vai ter de ir fazendo, que é o impacto do treino na psicologia do atleta. Portanto, o que é que o meu treino está a gerar no meu atleta a nível mental, a nível psicológico. Sim. Olha, eu tive aqui um bocadinho também, como eu estava a dizer-te antes de começarmos a rever aqui umas coisas da psicologia do desporto, e por acaso há uma das coisas que nós aprendemos na altura que eu achei muito engraçada, lembras-te daquela comparação que se fazia às qualidades físicas e aos fatores intrínsecos ao atleta, em que se falava, por exemplo, eu tenho aqui que era a velocidade estar relacionada
com a velocidade de tomada de decisão, de reação, a resistência estar relacionada com a capacidade de lidar com stress, a flexibilidade com aquela regulação emocional, e depois era a força que estava relacionada com a capacidade do atleta de estabelecer um objetivo claro e conseguir ser persistente nesse objetivo e conseguir cumprir esse objetivo. Ou seja, com esta pergunta, com esta afirmação, que eu gostava de perguntar é: tu consideras, ou tu como treinador tentas que o teu treino esteja construído de forma a que tu estás também a tentar influenciar a melhoria da performance a nível psicológico dos atletas, a par das capacidades físicas e táticas, ou como é que consideras que deve ser feito? Se não desta forma, que forma é que se deve Certo. Eu acho que muitas vezes, se calhar, nós não olhamos para isso de uma forma tão fatiada, tão restrita, percebes? De associar umas coisas às outras. Mas eu acho que no treino nós temos não dá para treinar tudo ao mesmo tempo, não é? Mas nós temos de conseguir encaixar no nosso treino, no nosso planeamento, no nosso microciclo, aquilo que é o desenvolvimento holístico depois dos jogadores, seja ele um jogador de formação ou seja ele um jogador sénior. Temos de desenvolver o jogador como um todo, de forma holística, e portanto todas essas características que tu disseste são essenciais. Eu diria que não se trabalha de forma tão isolada assim, percebes? É um conjunto aqui de fatores, mas sem dúvida que sim, é equiparado. E o interessante é que começamos a acompanhar e à medida em que nós desenvolvemos o nosso treino, todas essas características vão sendo modeladas e vão sendo trabalhadas, e tu tens de ter a capacidade de perceber o que é que no momento ou naquela fase vai sendo mais importante trabalhar. E depois há aqui uma questão que torna as coisas mais difíceis, que é a questão da individualidade dos jogadores. Há jogadores em que tens, se calhar, de desenvolver mais essa força mental, a capacidade de eles terem mais garra, mais atitude competitiva, terem mais competitividade, terem mais aquela força, o chamado grit. Há outros que se calhar tens de desenvolver mais a parte emocional, porque até jogam bem até a certa altura, mas depois, se o árbitro falha uma decisão, eles perdem-se. E então há aqui esta questão da individualidade que é muito importante. Mas sem dúvida que integrar essas coisas no treino, integrar todos esses fatores no treino é fundamental. Depois, se é de uma forma tão isolada, aí já não acredito tanto. Acho que vão sendo essas coisas contempladas no microciclo de treino, a parte depois do desenvolvimento técnico-tático, que também é fundamental para a performance. E coexistem as duas no treino, na minha opinião. Há lugar para as duas vertentes. Eu por acaso, antes de dizer o que vou dizer, eu costumo dizer sempre que também tenho um bocadinho de sorte, porque eu estou numa modalidade individual, então trabalhamos muito, muito individualmente com cada pessoa. E, por exemplo, tenho um exemplo de uma atleta muito, muito boa na parte dos lançamentos, mas a nível de regulação emocional dela, eu sei que num cenário competitivo ela não consegue dar a mesma performance que dá em treino. E, por exemplo, um exemplo de uma coisa que eu procurei fazer para tentar melhorar isso nela, eu percebi que basta ela sentir que vai ser observada, ou seja, eu só precisava de filmá-la a fazer. Eu depois apago os vídeos, mas se eu a filmar, eu sei que ela vai estar com a mesma pressão que eu vejo ela na competição. Então eu comecei a filmar todos os lançamentos que ela faz, e tem sido uma forma de eu conseguir que ela finalmente se concentre mais nela, né? Seria dizer, mudar o locus para uma coisa mais interna e saber manter-se ali concentrada no momento do lançamento e não estar preocupada com os fatores externos, que é o que lhe acontece. Ela vê pessoas a observarem e
claramente começa a entrar em ansiedade, em stress, não confia nela própria e por acaso a filmar, descobri por acaso, causa o mesmo efeito, então eu tenho utilizado isso e já tenho preparado até mais à frente convidar ali os pais dos atletas, os atletas um dia que é um dia que estão ali eles também a observar e bora lá, vamos ver como é que ela vai conseguir regular-se nessa situação. Por isso, concordo com o que estavas a dizer. Acho que depois há este fator individual de cada atleta, porque depois há outros que eu sei que vão chegar à competição e vão ser mesmo muito, muito melhores. Mas, por exemplo, tu ainda falaste de outra coisa, que foi a motivação, antes de ainda ir ao desafio, porque eu depois tenho um desafio relativamente ao futebol. Tu falaste sobre a motivação e a motivação neste momento então do Covid eu acho que acaba por ter sido um problema, né? Porque estamos a prescrever treinos para eles fazerem em casa ou a fazer online, não é a mesma coisa, temos tido muita desistência. Por isso eu acredito que é uma coisa que o treinador, acredito puramente que é uma coisa que o treinador se deve preocupar. O que é que para ti são indicações que possas dar da tua experiência que possam ajudar a colocar no treino uma motivação que faça com que o atleta faça o treino à intensidade que queremos, que não desista, que volte a treinar nos dias seguintes, principalmente com jovens. Isso é um problema, muitas vezes até mais com jovens, mais adultos, porque têm outros fatores que em consideração, como o dinheiro que ganham, mas mais a nível de jovens, isso é um problema sério. Certo. Eu acho que há aqui quando nós falamos de motivação, é importante ter aqui em conta alguns aspectos. Primeiro, as coisas que nos motivam têm um real impacto no nosso corpo e no nosso cérebro. A nível químico mesmo, a nível químico. Portanto, quando nós fazemos alguma coisa que nos motiva, estão a ser libertadas uma data de hormonas que são indutoras de prazer e que são redutoras de dor. E isto aqui é importante para perceber o quê? As atividades que motivam o atleta são fundamentais, sim, mas nós temos de chegar, na minha opinião, temos de chegar a um ponto mais à frente, que é o seguinte, é perceber de onde é que vem essa motivação ainda. Porque, geralmente, há um nível mais profundo de onde vem a motivação do atleta para a prática de uma qualquer atividade, ou de um qualquer exercício de treino, ou de um qualquer treino. E aquilo que nós, como treinadores, no caso, podemos fazer aos atletas é precisamente puxá-los para primeiro ajudá-los a descobrir, porque muitas vezes eles não sabem, os atletas, principalmente os mais jovens, como tu estavas a referir, muitas vezes eles não se questionaram ainda o suficiente sobre este seu propósito, o motivo maior que os faz querer serem atletas, ou serem jogadores de futebol, ou serem medalhados olímpicos, percebes? E se calhar há um motor maior por trás disso. E o primeiro, eu acho que a primeira nossa grande chave é descobrir isso nos jogadores e puxá-los sempre para isso, porque isso, sendo uma dimensão maior, sendo um propósito maior, vai sempre ajudar aqueles, ao redirecionarem o foco para aí e para aquilo que podem fazer para isso, a sua motivação cresça também. Vou-te dar um exemplo. Às vezes os jogadores dizem assim, chega e diz assim, ei, mister, gostava mesmo de ser jogador para poder ganhar muito dinheiro. E tu podes ficar por aí, mas se calhar qual é que é o motivo por ele querer ganhar muito dinheiro? E se calhar vai ser, por exemplo, para ajudar a família. Então tu, em vez de dizeres assim, olha, vamos apostar nisto, vamos apostar nesta tarefa, vamos apostar nisto, porque isto é o que te vai fazer ganhar dinheiro. Já vai ser diferente, já vai ser, isto é o que te vai fazer ajudares a tua família. E o impacto que uma coisa tem é totalmente diferente da outra. A profundidade a que uma coisa vai é totalmente diferente da profundidade que outra coisa vai. E portanto este eu acho que é um aspecto fundamental da nossa prática e isso
deriva da nossa relação com os jogadores e daquilo que nós, com os jogadores, desculpa, eu acho, às vezes descuido-me porque Não, é força, jogadores força. no meu caso, Sim, claro, mas claro. da nossa relação com os atletas e de nós irmos percebendo o que é que realmente motiva estes atletas. Eu não toquei num ponto que tu falaste e desculpa por isso, e já me estou a alongar. Mas Não, aqui não, a questão do confinamento, o que veio trazer é precisamente uma grande dificuldade a nível da gestão das expectativas que os atletas tinham, eu acho. Porque é sempre um contínuo de evolução que eles veem ao longo do treino e que de um momento para o outro é cortado, é castrado. E as aspirações deles, lá está, estes motivos maiores que eles só alcançarão se continuarem a praticar, se continuarem a competir, eles veem isso veem isso ser cancelado, isto é mesmo assim. sim, E isso tem um impacto forte nos atletas, e eu acho que aquilo que nós podemos fazer é mesmo focar muito, isto é um pouco clichê hoje em dia, mas é mesmo assim, focar muito naquilo que nós podemos controlar, naquilo que é o aumento da nossa performance para estarmos mais bem preparados na próxima vez que houver competição. Porque algum dia vai voltar a haver competição e depende de nós estarmos melhor ou pior preparados. E acho sim. que como tu disseste, o locus de controlo ser mais interno, eu acho que ajuda muito a que os atletas também tenham uma maior noção de controle das coisas e de controle deste processo que também os ajuda. Mas, por exemplo, não consideras isto, eu ia fazer a pergunta de outra maneira, mas com o que disseste agora, não consideras que neste período podia até ser importante recolocarmos um pouco os objetivos? Estamos aqui um bocadinho a excluir os atletas de alto rendimento, porque estão noutro patamar Sim, e têm sim. patamar, né? Estamos a falar mais a nível da formação, a nível do pessoal mais velho, mas que, pronto, nível profissional mais baixo. Não consideras que pode ser, se calhar, mais importante recolocar objetivos neste período? Ou pensas que há outra maneira de Sim, olha, fazer? eu penso que sim, e acho que é um bom mecanismo, porque se calhar imagina no futebol, vamos supor aqui no futebol ou num outro desporto coletivo, tu tens o objetivo de ser campeão. Ou mesmo no atletismo, tens o objetivo de ser campeão. E tu, como treinador, tens se calhar um plano de desenvolvimento para o atleta, ou um plano de desenvolvimento para a equipa, ou um plano de desenvolvimento para os jogadores, mas esse plano de desenvolvimento tu vais fazendo, mas o grande foco é o sermos campeões, ou é o ganhar jogo a jogo, se calhar a seguir tu vais ter de voltar a esses planos e se calhar até desenvolver mais essa parte. Ok, então se temos de redirecionar o locus de controle para algo mais interno, vamos se calhar desenvolver mais esses planos. Assim, olha, para tu estares mais perto de ser campeão, temos de trabalhar potência, ou temos de trabalhar velocidade, ou temos de trabalhar agilidade, temos de trabalhar mais a técnica de corrida e lá está, não deixas totalmente de parte, mas redirecionas os objetivos para coisas mais controláveis e mais pequenas, mais mensuráveis também. E abandonas um bocadinho, momentaneamente, aquele que é o grande objetivo, mas continuas a trabalhar para ele, mesmo não estando. Não sei se me Sim, fiz entender. sim, claro. Pronto, não quero estar a comentar relativamente a modalidades coletivas, porque não trabalho muito, mas eu até acrescentava outra coisa naquilo que disseste. Pelo menos Força, para força. modalidades individuais, depois dizes-me se isto faz sentido também para as coletivas. Mas eu também tento que, e isto é uma coisa que já fazia antes de saber se é do Covid, mas era por outras razões, mas tento que os meus atletas no treino também ganhem a autonomia necessária para que eu, quando ou posso não estar presente, ou há momentos em
faz mais sentido eles estarem a treinar sozinhos. Estamos a falar, imagina, atletas de resistência treinam maioritariamente sozinhos, em grupos pequenos, e não têm o treinador sempre presente, e eu tento já incutir neles essa autonomia, uh, para, e neste período acho que foi benéfico porque foi possível que eu conseguisse só orientar, dar-lhes um plano de treino. Depois também por ser modalidade individual conseguimos fazer uns treinos individualizados, só com 3 atletas que iam só alguns dias, só para eles manterem aquela ligação ao clube. Foi mais nesse sentido e foi porque era possível fazer. Se não fosse possível haver os treinos individuais ao ar livre, teria de fazer de outra maneira, se calhar fazendo coisas no Zoom, coisas assim do género. Mas a nível das modalidades coletivas, pensas que isto é uma coisa que possa ser feito? Que não? Sim, acho que é possível, lá está, nesta questão de tu teres um plano de desenvolvimento do jogador e há tarefas que tu podes colocar sob a autonomia do jogador e depois fica sobre o lado do jogador se decide fazer ou não. Claro. Isto pode acontecer e atenção, porque a autonomia e a autonomia nas tarefas é um ponto essencial também. Nós não podemos, entre aspas, mas não devemos ser polícias, portanto, polícias não no sentido pejorativo, mas há Claro. coisas que tem de ser o atleta a fazer. E até há questões que tu não controlas e já estás a dar autonomia ao teu atleta, que é a questão do treino invisível, por exemplo. Tu garantis que o teu atleta, tu não estás a ver e ele come bem, ele dorme bem, descansa bem, tem bons hábitos, não fica acordado até às 2 da manhã a jogar PlayStation. Percebes? Estas questões todas já fazem parte desta questão de acompanhamento, desta questão de performance, que não estão sobre o nosso controle e que são da autonomia do Claro. atleta. E em relação ao treino, eu acho que sim, acho que há coisas que nós podemos realmente acrescentar ou podemos dividir o nosso treino, o nosso microciclo com coisas treinos que Sim, somos nós a dar e treinos que são os atletas a fazer por eles. Isso sim. concordo, sim. Sim, claro. Mas, e por exemplo, nessa questão da. Estavas a falar agora do treino invisível, mesmo assim eu considero que o treinador deve ser pelo menos aquela pessoa que questiona. Eu às vezes faço, quer dizer, eu tenho noção que os atletas nem reparam que eu faço, mas eu faço várias perguntas sobre se estão bem, como é que a escola está a correr, têm dormido bem e encaixa aquilo em conversa completamente aleatória e eles vão-me dizendo e eu vou aconselhando também. Por exemplo, tive uma atleta que me reportou o seu dia a dia e era muito sedentária. E eu aproveitei para falar sobre os objetivos dela e se aquele comportamento que ela estava a ter, se era um comportamento que estava de acordo com os objetivos que ela tinha de futuro. Agora, é verdade, depois há aquela parte, eu não sei depois do que ela fez, mas a verdade é que pelo menos tenho visto melhorias, portanto não foi disso, há de ter sido alguma outra coisa, mas pelo menos vi algumas melhorias no treino. Eu acho que o treinador também deve ser mesmo esse veículo, pelo menos de fazer certas questões e garantir que o atleta pelo menos pensa nisso. Claro, claro. Tu tens forma de o avaliar, de o medir. Por exemplo, o questionário do wellness. Os teus jogadores podem preencher o questionário do wellness e tu já consegues ter uma percepção se eles descansaram bem, se não descansaram bem, se têm dores, se não têm. Mas claro que depois essa questão do ires acompanhar. E às vezes, lá está, tirando esta parte do confinamento e de tu não teres relação com os teus jogadores, mas há muitas vezes tu consegues, pela linguagem corporal, tu consegues compreender se o atleta está bem, se não está, consegues ver ali sinais que se calhar ou está num dia menos bom, ou se calhar imagina de manhã, se calhar nota-se que não descansou assim tão bem, e depois claro que esse acompanhamento é fundamental e o jogador ou o atleta também é importante sentir isso, é importante sentir
que nós como treinadores estamos atentos a ele e preocupamos-nos com o bem-estar. Isso aí é fundamental. Sim, é Sim. fundamental. Eu acho que o importante é quando notamos alguma diferença, pode até não ser nada, às vezes pode ser da nossa cabeça, mas convém perguntar alguma coisa, não ficar sem dizer nada. Notamos que está qualquer coisa diferente, não dizemos nada e depois Sim, acontece alguma coisa e nós nem sabemos de onde é que veio sim, lá esse. está. Isto depois, isto depois parte muito depois de. E é sempre uma questão que acho que é fundamental falar. É a questão depois do baseline do atleta e do baseline do treinador. Há momentos e depois da adaptação, que aqui é que eu acho que está a chave. E a sensibilidade para tu perceberes que se calhar naquele momento não tens de falar, não tens de lhe dizer nada e que às vezes o não dizer nada ele já percebeu e a tua mensagem é não dizer nada Uhum. e os momentos em que tu tens de dizer alguma coisa e tens de chegar ao pé dele, se calhar tens de chegar ao pé dele num dia e tens de lhe pôr o braço por cima, se calhar no outro dia tens de estar ao pé dele, mas tens de estar de braços cruzados a falar com ele porque queres ser mais agressivo ou queres estar mais na defensiva e perceber todas estas questões, ter aqui esta sensibilidade para tu compreenderes a mensagem que queres passar. E também, quando eu dizia esta baseline do atleta, é perceber aquilo que é o normal do atleta e depois as oscilações que vão existindo. Isso aí Sim. parte muito daquilo que é a nossa experiência, o nosso dia a dia e o conhecermos os atletas, mais uma vez. Sim. E agora a pergunta que eu tinha dito que era assim um pouco mais provocadora, sabes? Como eu também dizia sempre no curso, Sim, a minha, a minha coisa não era nunca foi o futebol, eu sou aquele espectador de fora daqueles que fazem os treinadores, daquele que fazem no treino, e há uma coisa que me deixa sempre com alguma curiosidade, que tem a ver com aquelas coisas que se fala muito da ideia de jogo, do treinador e estas questões, e que eu às vezes, não sei, pode ser por falta de compreensão da minha parte, mas eu não sei se às vezes a definição de alguns treinadores para isso não interferem com a tomada de decisão dos jogadores, entendes? E eu gostava que falasses um bocadinho mais nessa questão do futebol, se não achas que aquele quase que há jogadas pré-programadas, que se isso não interfere de alguma forma com a ok. tomada de decisão e se não consideras que o futebol acabará por evoluir para uma coisa diferente. Sim, acho que acho que já não se procura tanto. Acho que já não se procura tanto a questão de jogadas estudadas ou completamente configuradas sem dar ao atleta margem para decidir. Acho que é muito importante. Acho que é muito importante tu teres linhas e teres linhas definidas e é muito aquilo que acontece hoje. Tu tens um modelo de jogo, mas tu acima disso queres dar aos teus jogadores capacidade para perceberem o jogo, capacidade para perceberem porque é que fazem aquela questão ou porque é que fazem, porque é que devem se calhar procurar aquela solução e não aquela, em que situações é que devem procurar aquela situação e não aquela, e tu aqui não lhes estás a dizer que têm de fazer aquela ou aquela, estás-lhes sim a dizer que é mais eficaz quando tens, vamos supor, quando tens pressão a vir de um lado, é mais eficaz jogares naquele lado ou naquele, e tu decides. Quando tens pressão do outro lado, já não faz sentido jogares ali, porque vais perder a bola. É muito dentro desta questão. Eu acho que já não se vê tanto essa questão de jogadas mesmo estudadas, completamente sem dar aos jogadores essa margem de manobra. Tens muito as linhas orientadoras dos treinadores e isso, mais uma vez, digo que é fundamental dar orientação, até porque os jogadores também pedem isso. É um exemplo idêntico. É como tu dizeres ao teu atleta assim: olha, hoje vais treinar potência e não lhe dizes que exercícios é que vai fazer. Percebes? Não lhe estás a Sim, dar uma base para ele sim, praticar. estou a perceber, estou a perceber. E portanto, a questão do modelo de jogo
da ideia de jogo do treinador é muito isto. É um conjunto de, se quiseres pôr isto nestes termos, é um conjunto de mapas mentais que o jogador vai ter para atuar. Depois a atuação é por parte do jogador, a tomada de decisão é por parte do jogador. Sim. Tu podes influenciar essa tomada de decisão. Eu acho que cada vez menos se assiste a uma limitação da tomada de decisão. É muito na base de fazer o jogador perceber a ideia de jogo, assumindo aquelas linhas orientadoras que os treinadores têm e que são fundamentais. Para dar um Sim. guia, lá está, como eu te disse, para dar um guia para os jogadores atuarem de uma certa maneira, mas mantendo as suas características. Eu não sei Sim. se fui claro, se não fui, Não, não, diz-me. claro. Mas, e, por exemplo, eu fiz, fiz durante alguns treinos no atletismo, fiz durante alguns treinos com os jovens que estou a treinar, uns treinos de resistência, mas que era com o ensinamento da tática, não é? Porque a verdade é que nas outras disciplinas do atletismo não existe assim grande tática, mas por acaso na resistência existe sim. E é um problema de grande parte dos jovens a não compreenderem que para a sua forma de correr, temos a sua fisiologia, que existe uma tática diferente para ser aplicada. O meu problema quando eu fiz foi, ok, eu agora tenho que fazer isto com os meus 20 atletas e tenho que lhes dar uma noção geral, mas o que eu lhes vou estar a dar não serve para todos da mesma maneira. E agora como é que eu faço? Eu vou-lhes dar todas as soluções que é tipo impossível, não é? Eu tinha que fazer isto durante muitos treinos e provavelmente não passaria por todas e não sei até que ponto é que isso ficaria retido na cabeça deles. Não era o meu objetivo. O meu objetivo era orientações claras para que eles depois pudessem adaptar, mas ao mesmo tempo eu depois senti, eu acabei por fazer, fizemos alguns treinos assim antes deste confinamento, se não tínhamos feito um bocadinho mais. E o que eu optei por fazer, bastante confiado da minha decisão, foi em tentar encontrar quais é que eram as linhas de base, ok, é correr em pista, por uma prova de resistência em pista, o que é mais ou menos o padrão comum de se ver de qualquer atleta nessa corrida. E fizemos exercícios com base nesse padrão. Um bocadinho como eu estava a dizer, com receio de que eu não quero. Pois é este o meu problema, eu não quero que eles, por eles terem ensinado a correr assim, numa prova diferente, não é? Pois vai depender muito dos atletas que lá estão, se vão começar mais rápido, se vão começar mais devagar. Há muitos fatores depois a ter em consideração e depois eu tenho medo que eles cheguem à prova, tentem fazer simplesmente aquilo que eu lhes dei, não mais, e depois acabem por não conseguir o melhor resultado. Por isso é que eu às vezes combato um bocadinho com isso e às vezes fico também a pensar e eu olho para o futebol da maneira como alguns treinadores falam que fazem o treino e fico a pensar, é tantas balizas que eu não sei se depois acaba por limitar certos comportamentos que iriam surgir e que eram interessantes. Eu acho que, e falaste aí muitas coisas interessantes, mas foste ter ao cerne da questão, eu acho. Acho que há aqui muita coisa de diferente, mas acho que há coisas na qual podemos pegar e assumi-las não como iguais, mas como transferíveis entre modalidades. No desporto no futebol, no caso, tens uma complexidade maior e isso obriga também a que muitas vezes tu, para ver certos comportamentos, tens de reduzir a complexidade do jogo e pôres eventualmente mais balizas ou pões 4 balizas porque naquele exercício tu queres promover, lá está, as ações que as balizas simbolizam, porque as balizas hão de estar lá por um objetivo, ou para tu estimulares a que haja um passo naquela direção, ou para tu estimulares que os jogadores consigam compreender que é naquela direção que jogam, ou que, percebes? E às vezes para reduzir esta complexidade nós temos de arranjar mecanismos que, ok, dividimos o jogo é 11 contra 11, não é? Mas nós muitas vezes para promover certos comportamentos
temos de o reduzir, temos de fazer 3 para 3, 4 para 4, 5 para 5 e ir a estas relações e compreender o que é que estas relações depois têm para o jogo. E há aqui eu acho que o ponto essencial é o seguinte: há as linhas gerais que tu tens para todos os teus atletas e que todos os teus atletas vão ter de cumprir de forma igual, porque é aquela a natureza. No futebol são as características grandes da equipa, portanto, vou-te dar um exemplo. Se a equipa é uma equipa que gosta de se assumir com bola, que é uma equipa que gosta de manter a bola na sua posse, coisas gerais que toda a equipa que está a jogar vai interpretar da mesma maneira. E depois tens características, e depois vais seccionando. No futebol tens comportamentos, se calhar, para a linha defensiva, que são 4 elementos. Depois tens a linha defensiva mais o 6, ou o médio defensivo, no caso, ou os médios defensivos, que já passam a ser 5 ou 6. E vai havendo esta dimensão do geral para o específico e depois do específico para o geral. No caso, do específico, do mais pequeno, das relações e das sinergias mais pequenas entre menos jogadores, para depois sinergias maiores entre mais jogadores e entre o coletivo. No teu caso, é a questão de ser um desporto individual e tu teres de individualizar mais essa questão de tens um atleta que é preferível, se calhar no início da prova, não correr tão rápido, não ter um arranque logo tão rápido e depois ir aumentando a cadência. E se calhar é esse, dentro da linha geral que já explicaste, vais ter de lhe ensinar que, ok, tu cumpres aquela linha geral, mas para ti é mais benéfico e vais ter mais sucesso se, a partir do meio da prova, acelerares mais. Depois já é aqui a especificidade do atleta e de como é que tu adaptas as linhas gerais, as tuas linhas orientadoras ao atleta. Isso também existe no futebol. Como é que, imagina o seguinte, um lateral que é muito ofensivo, um defesa lateral que é muito ofensivo, e como é que tu adaptas depois o facto dele ter de defender, ou mais do que ele ter de defender, como é que tu adaptas quando ele atacou, e atacou muito bem, e deu-te coisas muito boas à tua equipa, mas tu tens de compensar aquele espaço que ele deixou vago quando estiveres a defender, ou quando estivermos em recuperação. E então tens de arranjar aqui mecanismos, depois dentro das linhas gerais, dentro das linhas orientadoras, que são gerais à equipa, que são gerais a estes vários componentes da equipa, tens de arranjar depois aqui mecanismos e mexer com as peças. Às vezes é muito isso, se os jogadores compreenderem a base, se compreenderem ali o cerne da questão, depois a adaptação também já vai ser mais fácil, porque já vão estar a adaptar-se dentro de uma estrutura que eles já sabem, dentro de comportamentos que tu já lhes ensinaste. Sim. Por acaso disseste aí coisas super interessantes. Disseste aí umas coisas que me fizeram. Estão-me a fazer já ver algumas coisas aí de maneira diferente. É inteligente essa forma, que é, estás a dizer, haver umas linhas gerais e a seguir é preciso ir ao individual e se calhar individualizar certos casos às características do atleta. Sim, sim, faz sentido. E agora eu estava aqui, eu gostava de que falássemos um bocadinho, que é um tema que eu adoro. Se calhar, como tu gostas da psicologia, também deves gostar. Tem a ver com a personalidade. A personalidade de um atleta e a importância que isso tem. Por exemplo, isto até foi num trabalho que fiz de mestrado, em que havia um estudo que era, deixa-me para não me enganar no nome, olha, não escrevi, mas era Rees e colegas, foi um estudo feito em 2016 e nesse estudo dizia que a personalidade dos atletas era até mais importante que as suas habilidades para o sucesso desportivo. E a minha pergunta vai no sentido de quão treinável tu sentes que é a personalidade? Olha, é uma boa questão. Eu acho que a personalidade é influenciável, é adaptável, mas treinável diria que não. Porque a personalidade vem de traços, a personalidade vem
vem também de vertentes mais complexas, como o envolvimento sociocultural, a educação que um jovem, no caso, teve, mas tu tens sempre aqui mecanismos como treinador e como elemento que faz parte da vida de alguém, até pode ser já um adulto, atenção, de influenciar alguma coisa ou de adaptar qualquer coisa. E eu acho que o desporto tem muito esta vertente de adaptação. Nós não podemos estar só à procura de fazer aquilo que nós treinadores queremos, e o atleta tem de se adaptar inteiramente, mas o atleta também não pode querer isso, não pode querer ser só ele e depois o resto vem por acréscimo. Portanto, eu acho que aqui é muito importante esta questão da adaptação e da influência que tu podes ter sobre a personalidade de alguém. E sobre a expressão dessa personalidade, porque isto depois é uma rede muito grande. Tu certamente conheces casos que não são... Ou eu posso te falar mesmo por mim. Se calhar não sou igual em casa e quando estou a jogar futebol. Se calhar não sou igual em casa e quando estou na faculdade. Ou seja, o contexto muda e a expressão da minha personalidade, mesmo sendo eu, há aqui coisas que pontualmente vão sendo diferentes. E, portanto, na minha opinião, é muito esta característica de tu teres traços adaptáveis, de tu teres algo que a nível de comportamento é adaptável, pode ser influenciável, treinável, eu diria que é mais complicado. Sim, estou a perceber. Eu por acaso agora, tu conheces, deves conhecer os Big Five da personalidade. Podemos falar um bocadinho sobre isso então? Eu por Sim, acaso sim. eu fiz nesse trabalho que eu estava a dizer, foi um ensaio científico que eu tinha feito para psicologia, porque eu queria perceber um bocadinho isso mesmo. E eu penso treinável, ou seja, mas eu percebo o que é quer dizer com adaptável, mas por exemplo, nesse ensaio eu queria defender a tese, eu assumi que um atleta teria certa personalidade versus um não atleta, que um atleta de alto rendimento teria uma certa personalidade versus um atleta de baixo nível, por assim dizer, e Ok. uma das coisas que eu percebi nisso é que, por exemplo, a participação desportiva estava muito ligada aos níveis de extroversão, ou seja, pessoas mais extrovertidas normalmente têm uma maior participação desportiva. Mas depois o sucesso desportivo está também muito ligado à conscienciosidade, ou seja, isto depois a conscienciosidade tem muito a ver com as questões da organização. E eu acho que, consequentemente, também muito com objetivos. Eu acho que, por exemplo, sabendo que atletas de alto rendimento normalmente são mais conscienciosos, têm mais estabilidade emocional. Se eu tiver um atleta que eu sei que é uma pessoa mais organizada, eu se calhar é esse atleta em específico, posso orientá-lo de uma maneira diferenciada mesmo para tentar que exista essa adaptação. Ou seja, poderia a esse atleta em específico vir-lhe uma espécie de trabalho de casa ou ser o atleta que num questionário que fizesse, falasse por exemplo do wellness, era aquele em que eu estava sempre ali a chatear, olha, tens que fazer isto e a que horas é que foste dormir, a que horas é que acordaste. Ou seja, acho que o treinador pode tentar incutir este comportamento com o atleta, se calhar com a esperança, né, que isso vai haver essa adaptação e que o atleta vá se tornando mais consciencioso, porque nós sabemos que queremos isso do atleta. Percebes o que é que eu quero dizer com esta parte Sim, da treino? da treinabilidade. Mas lá está. E não discordando, Sim, claro. eu acho que tem muito a ver com. Eu acho que, e vamos bater um bocadinho na mesma tecla, é tu perceberes e conheceres bem o teu atleta, o teu jogador, e depois perceberes que peças podes mexer. Tu se calhar não queres
mudar o teu atleta, não queres mudar a personalidade do teu atleta, mas queres potenciar as características que ele tem de boas e melhorar aquilo que ele tem de carências para o levar a um alto nível, ou para o levar a um nível de alta performance ou de alto desempenho. E esta questão é importante, porque tu podes ter... Repara, as emoções têm aqui dois pontos. E tu falaste da conscienciosidade e acho que se liga muito à questão de saberes, de seres autoconsciente, que é a primeira competência da inteligência ou competência emocional. E ligado às emoções, nós temos aqui dois aspectos fundamentais. O primeiro é tu viveres a emoção e ninguém tem de o saber, portanto, experienciares a emoção e depois a forma como expressas a emoção. E podes ter um atleta que é, se calhar, muito consciente da emoção, mas que não a sabe gerir da melhor forma. E sabe que está raivoso ou sabe que está com raiva, por exemplo. Sabe reconhecer que tem raiva, mas expressa-a de uma forma não eficaz. E, portanto, é o trabalho que tu tens aqui com o teu atleta. Ele, se calhar, é consciencioso. E isso é ótimo, é potenciares isso. Mas se calhar queres que ele seja mais, que ele tenha mais autogestão, por exemplo. Saber gerir as suas próprias emoções. Saber expressá-las de uma maneira melhor. E, portanto, este é o trabalho que tu vais ter com ele. Não vais abandonar a autoconsciência que ele tem, vais sim desenvolver um bocadinho. Ok, estás a sentir isto? Como é que nós podemos potenciar a resposta ou a resposta emocional que ele dá? Eu acho que a treinabilidade é muito isto, é tu ires trabalhando com o teu atleta naquilo que são as carências e para tu fazeres isso tens de o conhecer, tens de ir percebendo quais são os traços. Felizmente há algumas ferramentas que podem ajudar, até os psicólogos têm algumas, há mesmo uma avaliação que lá está, é uma avaliação geral e dá-te ali uma baseline para tu trabalhares, mas que depois é influenciada por muitas coisas. É a chamada avaliação dos perfis psicológicos. É válido Sim. porque te dá uma base para trabalhar, mas não é válido porque pode acontecer 1 milhão de coisas na vida de um atleta que vão mudar aquilo que depois está nesse perfil psicológico e tu como treinador tens de atuar consoante aquilo que o atleta apresenta naquele momento e não naquilo que o perfil psicológico te diz. Eu não sei se foi claro. Sim, 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 bastante, Pronto. bastante claro. Uma coisa que eu também acabei por perceber, não estava na minha tese, porque eu também nunca me apercebi dessa situação, eh, que tem a ver com a propensão para o risco. Os atletas de mais sucesso, atletas de alto rendimento, normalmente têm mais propensão para o risco. E por acaso houve uma vez na faculdade que havia um rapaz que eu depois vinha descobrir que ele era atleta profissional que ele estava a dizer, numa situação em que estava a dizer que se tinha lesionado na aula de atletismo. E eu, na altura, fiquei a pensar, mas lesionado, mas por que é que ele se está a esforçar tanto numa aula? Não é? E na altura acho que não lhe disse isto assim, né? Mas perguntei-lhe, tipo, mas como é que te lesionaste? E ele estava-me a dizer, eu por mais que seja uma aula, gosto de dar tudo, gosto de saber que estou a fazer um bom trabalho, mesmo que não estejam a ver. E depois de ter visto isto nos artigos que estive a ler, fiquei a pensar, uau, isto é mesmo uma realidade. Os atletas realmente têm mesmo esta propensão para o risco. Mas depois parece-me, né, haver este problema que é também, depois acaba por ser este risco que pode levar à lesão. Portanto, se calhar é uma coisa que também é preciso ter em conta que tipo de risco é que essa pessoa está disposta a envolver-se. Por isso é que, Sim. sim, diz força. Não, o que eu te ia dizer é que lá está, depende, vai sempre depender muito. Se calhar são pessoas altamente motivadas por desafios, por exemplo, têm de ser desafiadas e para se desafiarem querem, por exemplo, ser os melhores numa aula de educação física, ser os melhores num treino de atletismo, mesmo que não conte muito. E movem-se muito pelo desafio e este desafio depois, para cumprir o desafio, corre-se ou não mais risco.
E às vezes durante a prática desportiva, e isto vou-me afastar um bocadinho, mas acho que é Não, importante. força. No caso desse atleta, por exemplo, ele tinha aquele desafio e estava envolvido nesse desafio. E pode ter tido mesmo uma experiência de flow, por exemplo, nessa aula. E o flow é um estado psicológico associado a esta grande capacidade é um estado psicológico que acontece quando tu estás tão envolvido numa tarefa que parece que tu te fundes com a própria tarefa. E neste estado de flow há um processo que se chama transient hypofrontality, que é um shutdown, portanto quase que se desliga aqui o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa parte mais racional. Isso também faz aumentar, portanto, a nossa... ou melhor, diminui a nossa resistência ao risco, porque esta nossa parte que é o nosso inner critic, a nossa parte sempre crítica, apaga-se um bocadinho e nós então questionamos menos e questionamos menos aquilo que vamos fazer, temos mais tendência a arriscar mais. E portanto, lá está, o atleta envolveu-se tanto nesse desafio que se calhar correu mais riscos do que aquele que queria. E se estivesse muito consciente disso, se calhar não os teria corrido. Mas lá está, Sim, é esta motivação pelo desafio, é esta procura constante pelo desafio. E isso aí é característica desse atleta. Depois é ensiná-lo e é tentar moldá-lo a que não veja desafios em tudo o que lhe acontece no dia a dia para ter essa gestão mais claro. eficaz do seu, do seu comportamento. Olha, uma boa estratégia para isso, se calhar tens de aumentar o número de desafios desse atleta para o teu treino. E se calhar se ele treinar diariamente, tu tens de ter um desafio grande no treino, que é para ele estar sempre assim, pá, eu hoje vou ter um desafio, tenho de me poupar. Eu hoje vou ter um desafio, tenho de me poupar. E se calhar já não vai correr tantos riscos, ou já não vai haver tantos desafios na aula de educação física, ou no, Boa, mas lá boa, isso está, é. isto é muito da característica é muito da característica dos atletas, é muito da característica e daquilo que são as grandes motivações dos atletas. No fundo, eu acho que é muito isto, é conhecer muito bem o atleta e perceber muito quais são as suas motivações e também estes traços que são importantes. Se é uma pessoa muito direcionada por desafios, se é uma pessoa que está mais na sua zona de conforto, gosta de ir fazendo as coisas, fazer bem antes de avançar. E isto é esta avaliação que nós, como treinadores, temos de fazer para depois arranjar estes mecanismos para lidar bem com estes atletas e para os potenciar. Acima de tudo isto, para os potenciar. Sim. E esta nossa conversa até acaba por ligar à outra pergunta que eu queria fazer, porque eu concordo contigo plenamente que é um bocadinho, eu acho que é importante nós conhecermos isto dos nossos atletas, mas isto depois coloca outra questão, que é, se calhar, para algumas destas coisas precisávamos ter um psicólogo no clube, psicólogo de desporto no clube para que nos pudesse aplicar estes Claro. questionários, estes testes, para que depois pudéssemos saber essas informações e utilizá-las, o próprio psicólogo trabalhar com um atleta a esse nível. E por isso é um bocadinho qual é que é a importância que tu achas que tem a presença do psicólogo num clube. Pensa que é uma coisa que só se já funciona mais a alto nível, sentes que isso mesmo na formação pode ser importante? Como é que vês o Sim. papel do psicólogo no clube? Olha, acho o papel do psicólogo muitíssimo importante mesmo. Muitíssimo importante na medida em que, primeiro, é uma pessoa que está mesmo ligada a estes assuntos e, portanto, pode aplicar toda essa bateria de testes, por assim dizer, que te fazem teres ali argumentos para ir gerindo. E depois há outra questão que eu acho que é importante, que é, geralmente os psicólogos não estão no campo. E o facto de haver uma entidade, no caso representada por uma pessoa, fora do campo, mas com quem os atletas podem conversar sobre aquilo que se passa no campo
e que não seja o treinador, porque há sempre, quer se queira, quer não, por melhor que seja a relação, há sempre um filtro, que é um filtro natural. Há um filtro entre aquilo que o atleta nos diz e aquilo que realmente ele quer dizer. Às vezes eles acabam por se expressar, às vezes se calhar expressam-se mais com o treinador adjunto, às vezes se calhar expressam-se mais com o treinador estagiário, mas o facto de haver uma entidade responsável por isto, no caso um psicólogo, que é uma pessoa que está devidamente habilitada para mexer em questões muito específicas, para saber mexer nos botões certos. Eu acho que é fundamental. E tem esta vantagem, esta grande vantagem de estar fora do campo, estar afastado e, portanto, o jogador ter menos filtros e maior à vontade para falar e resolver estas questões com o psicólogo. Sim, sim, estou a perceber. E, por exemplo, uma coisa que eu agora estava a lembrar enquanto falavas, que acho que é um papel, eu pelo menos tento ter esse papel, agora estou aqui a pensar se isto é um papel do treinador, se é um papel do psicólogo, mas eu penso que isto é um bocadinho do treinador, que é aquele trabalho da, acho que é a imagética, que é o trabalho de visualizar os movimentos, é uma coisa que chateio, acabo por chatear um bocadinho as pessoas com quem treino. Eu não quero que nenhum movimento que vocês façam no treino não tenha uma visualização do que vocês vão fazer antes de fazerem. E eu não gosto, já disse, eu até digo, eu não gosto que vocês cheguem, começam ali a correr e saltam ou começam a passar as barreiras, porque normalmente, e é engraçado, normalmente está relacionado com a altura em que eles deitam barreiras ao chão, saltam com menos qualidade e quando não fazem, quando param ali um bocadinho para visualizar o que é que estão a fazer, acaba por correr um bocadinho melhor. Mas a minha questão é, ok, eu não sei muito para além de dizer isto, mas se calhar consegues dar um bocadinho com isto e dizer o que é que mais pode fazer a este nível para, sem ser o visualiza e faz, e corre e Ok. salta. Eu acho que em relação à visualização é uma prática comum. Muitos atletas têm rituais pré-performance na qual visualizam e tu tens múltiplos exemplos e isso está mesmo ligado a melhores performances em certas atividades. O atletismo é uma delas porque são atividades com grande componente técnica e que ajuda a que, ou seja, como são muito mais repetitivas, ou o padrão de movimento é mais similar de umas repetições para as outras, ajuda a que essa visualização seja feita. Eu acho que há aqui critérios importantes quando se fala de visualização. É importante que uma visualização seja de uma imagem positiva. Portanto, a imagem que nós visualizamos, que nós nos imaginamos a fazer, é uma imagem positiva, de uma execução positiva. E aí tens o critério que é se o atleta já fez bem e tens uma imagem disso, podes mostrar ao atleta. Se o Uhum. atleta é maior e já tem mais consciência de si próprio, já tem maior capacidade também de se relembrar de eventos anteriores, podes estimular a que os atletas relembrem eventos anteriores positivos e que se lembrem de como é que fizeram. Ou tens também estratégias de modelação, que é no caso tu mostrares um atleta que tu consideres espetacular, com uma execução quase perfeita, ou na tua avaliação perfeita, e pedires ao atleta para se imaginar a fazer aquele movimento. Eu falei aqui na questão de tu pedires ao atleta para imaginar a sua própria execução, e no caso de imaginar a sua própria execução, e isto com atletas mais velhos, volto a dizer, porque é um trabalho que exige já maior consciência, autoconsciência, lá está o que falávamos há pouco. Para ter uma maior efetividade nesta visualização, também é importante estimular a emoções que se sentiu nesses momentos.
As emoções têm maior impacto no nosso cérebro e até na nossa fisiologia, portanto, as emoções têm em nós um maior impacto, uma maior influência e, portanto, acompanhado dessa visualização é importante que venham emoções sobretudo positivas, associadas a boas performances. Por isso eu diria que estes pontos são fundamentais. Imagem de sucesso, no caso de atletas já mais velhos e mais conscientes, ligar uma boa execução sua a emoções e depois a parte em atletas mais novos ou em atletas que não tenham tantos momentos positivos, fazer estratégias de modulação para eles modelarem a técnica em relação a um atleta que a faz bem. Sim, sim. Deixa eu ver se eu percebi. Em relação à parte dos atletas mais jovens, a parte da modulação tem a ver com este. Seria então, por exemplo, ver um vídeo de um atleta que nós consideramos que é um bom executante a fazê-lo, para que ele depois possa visualizar quando estiver a fazer. É nesse sentido, por Exato, exemplo. exato. Ele Sim, visualizar, ver como é que é, mostrar-lhe os aspectos críticos e ele depois imaginar-se a ser ele a fazer sim. com aquela execução. Portanto, modelar uma exibição de uma outra pessoa à sua própria execução. Sim, 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 sim. Estou a perceber. Por acaso, olha, vou começar a aplicar essa. Eu faço isso com a lançadora que falei há pouco, peço-lhe para ver vídeos, mas nunca tinha pensado com esse objetivo em particular. Mas sim, sim, sim. Olha, vês, já estou a aprender umas coisas muito importantes contigo. Caso nunca Sim, tinha pensado em. é importante e é muito importante se tiveres essa oportunidade. Eu acho que é a visualização orientada desses vídeos, porque ela se calhar vai estar a ver os vídeos e vai estar a deslumbrar-se com a forma como ela lança e não vai estar a prestar atenção àquilo que tu queres que ela preste atenção. Ela presta Porque atenção. tu se calhar queres que ela preste mais atenção à forma como o balanço do corpo acontece, como é que a rotação do corpo acontece. E ela está atenta, se calhar, à intensidade do braço. E há aqui dissonância e, portanto, se tiveres essa oportunidade, é uma visualização orientada. E nós hoje temos muita facilidade nisso, porque temos o slow motion e consegues puxar para trás e para a frente e mostrar várias vezes, mostrar movimentos lentos e, portanto, temos aqui uma data de ferramentas Sim. que nos pode ajudar. Por exemplo, por acaso no atletismo, sempre que envolvem assim, equipamentos externos, tipo assim, o peso, o dardo, essas coisas todas, por acaso, uma das coisas que eu tenho verificado, pelo menos com os jovens, é que eles depois têm a tendência de colocar sempre a atenção neles no objeto e não na execução. E depois, ainda por cima, por acaso, o que eu costumo fazer, e acho que resulta bem, acho que há de ser uma das melhores maneiras de fazer isto, é dividir. Para já vamos ter que ter mostrar o movimento pelo menos duas vezes e dividi-lo por partes. Eu peço sempre para eles verem o trabalho dos membros inferiores, mostrarem-me o que é que aconteceu, depois o trabalho dos membros superiores, mostrarem-me o que é que aconteceu e para perceber se eles perceberam, porque há uns tempos atrás, ainda no início não tanto tão confortável, era aquela coisa do que é que eles não estão a perceber. Mas bastou-me estar a observá-los enquanto eles me observavam, ou observavam o seu colega para perceber que normalmente estão a olhar para o projétil, estão a olhar para as barreiras e não estão a olhar, na verdade, para a execução. Se isso disseste a atenção, acho que também é um ponto importante o treinador a ter em consideração o que é que o atleta está, porque podemos fazer todo um exercício esperando um objetivo, mas ele não está com o foco naquilo que era, pelo menos que era a nossa intenção que ele tivesse. Por isso Sim, aí também. e no caso das modalidades, lá está. Com essa componente técnica tão exacerbada, vá, como a parte dos lançamentos, se calhar eu não domino o atletismo, portanto, corrijo-me se eu estiver enganado. Eu diria que Força. na parte dos saltos é um pouco mais difícil de tu sequenciares as fases do movimento, porque são coisas mais, se calhar, mais rápidas e o facto de tu saltares, o que se passa no ar é muito menos controlável.
mas, por exemplo, no caso dos lançamentos, tu podes mesmo partes o movimento em partes, não é? E podes mesmo modelar cada uma das partes e executá-las. Tu, se quiseres focar a atenção deles nos membros inferiores, se calhar tens mecanismos de os pôr a trabalhar só os membros inferiores do lançamento. E foi isso que tu fizeste, o trabalho de vídeo, e é isso que tu estás a fazer na aquisição do padrão motor que eles têm de adquirir. Colocar-lhes o estímulo mental do que eles associaram de verem no vídeo e agora do que estão a fazer a nível motor. Depois, se calhar, mais à frente, já vais adicionar as pernas. Se calhar eles já desenvolveram um pouco mais, já vais dar um pouco mais de atenção ao tronco. E se calhar o padrão motor das pernas já lá está e eles já vão começar a juntar o tronco. E isto depois até... Eu acho que nesta questão das modalidades individuais e que tem esta componente técnica tão grande, eu acho que pode ser benéfico fazer esta sequenciação de fases e fazê-los adquirir os padrões motores de cada uma das fases. Pode ser uma Sim. estratégia, diria. Exato. Por exemplo, em relação a, não querendo estar aqui com uma aula de atletismo, mas, por exemplo, em relação aos saltos, às vezes é tentar encontrar uma maneira de quase que obrigá-los a fazer o movimento de uma certa forma. Por exemplo, normalmente no salto em altura temos sempre uma superfície mais elevada antes deles fazerem o salto. No salto em comprimento também normalmente temos até duas, assim, tipo em escada, e essa parte obriga-os a ter um certo comportamento no salto. E depois, quando retiramos, a única coisa que nós devemos dizer é aquilo que agora tiveste a fazer no outro exercício, tu tens que fazê-lo agora sem as caixas. E por acaso depois é uma forma deles irem apanhando o padrão. E outra coisa é assim, eu quando estou com jovens também gosto muito de ir explorando o que outros treinadores acabam por fazer e coisas que eu noto, será que isto faz sentido treinar assim? E por exemplo, agora estou, em relação aos saltos, estou a experimentar, estive a fazer a forma de treinadores com alguma experiência e agora pensei numa forma que pareceu fazer sentido, tendo em conta estas coisas que aprendi para ensinar o salto, e estou a aplicar e a ver como é que isso depois chega. Por isso é a parte da atenção, isto que eu estava a dizer agora também eu acho que é a parte da atenção, às vezes nem é nós dizermos, olha, agora está atento a fazer isto desta forma, nem é darmos dois critérios de êxito para a tarefa, mas pode ser aquela coisa de condicionarmos a tarefa de forma a que o próprio atleta seja obrigado, Sim. né? A atenção tem de ser dirigida para ali, sim, senão a tarefa não é bem sim, cumprida, sem dúvida. sim. Por isso aí acho que estamos de acordo nessa parte. Estava aqui a ver qual é que era o. Já me lembro. Eu agora queria falar um bocadinho também sobre. Nós estamos a falar muito da parte mais inerente ao atleta e àquilo que o atleta pode fazer, e que nós podemos fazer para melhorar no atleta, mas agora falando um bocadinho mais daquilo que são os fatores extrínsecos ao atleta e às vezes até mesmo ao treino, estamos a falar da vida pessoal, o que é que nós, enquanto treinador, o que é que consideras que nós, enquanto treinadores, também devemos ter em consideração? Em relação à vida pessoal, Sim, numa coisa mais geral, eu estou a dizer tipo coisas extrínsecas até ao próprio treino, que acho que seja uma preocupação do treinador que possa afetar o treino. sim, Sim, lá vida está. profissional, académica. Sim, nós no início nós falámos muito e eu falo geralmente desta questão e desta importância de conhecer bem os atletas e os jogadores. Porque tu conhecendo bem os atletas e os jogadores também
consegues compreender uma data de coisas como o contexto sociocultural onde eles se inserem. Se calhar vais conseguindo, depois com o avançar da relação, compreender como é que é o agregado familiar, como é que não é, percebes? Todas estas questões, como é que a relação que ele tem com a escola. Imagina que tens treino ao final da tarde e os teus jogadores vêm da escola. Com que atitude vêm os teus jogadores da escola? Se tu lhes perguntas como é que correu o dia na escola, como é que eles te respondem? E portanto é muito deste conhecimento holístico do teu jogador, do teu atleta, e depois de compreenderes o enquadramento dele e ires tentando desmistificar as coisas que para ti são importantes. Eu acho que é muito importante esta parte de conhecer, de ir perguntando, mas também acho que é muito importante nós percebermos bem quais é que são as barreiras que se estabelecem aqui e depois que aspectos é que devemos procurar saber primeiro, não saber, que aspectos é que são realmente importantes, que aspectos é que podem ser mais sensíveis, então temos de ter mais cuidado na abordagem. Eu acho que é importante conhecer o jogador na íntegra, o atleta na íntegra, e depois há coisas que eu acho que só se vai percebendo ou sabendo com a questão do contacto e da relação de confiança que se vai estabelecendo. Sim. Olha, temos aqui uma pergunta do André Marques. Do André. A perguntar. Espera aí um bocadinho para eu conseguir ler. Queria perguntar-vos que importância dão a objetivos de médio e longo prazo nos vossos desportos e de que forma conseguem inserir as expectativas e emoções dos atletas em momentos-chave. Ok. Pronto. Se quiseres começar, podes começar. Eu já estava a deixar de começar, és o convidado, portanto... Então, acho que nós podemos aqui abordar esta questão de uma forma até bastante interessante. Eu acho que os objetivos de médio e longo prazo são importantes, sim. Acho que é importante subdividi-los em objetivos SMART e por isso mais controláveis e mais curtos no tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que um objetivo a médio e longo prazo vai sempre conseguir se dividir em objetivos mais curtos, mais de curto prazo. E portanto, estes objetivos de curto prazo trazem-nos uma maior controlabilidade, primeiro, e depois trazem-nos também uma maior capacidade de ir gerindo o processo até à concretização deste objetivo. Sendo um objetivo mais curto, as expectativas que se criam também são mais atingíveis e, portanto, sendo mais atingíveis, o grau de concretização é mais facilmente alcançado. E acho que isto pode ser aqui importante. A forma de gerir as expectativas em momentos-chave. Eu acho que tem muito a ver depois com todo o envolvimento que se cria à volta do atleta e da equipa nestes mesmos momentos-chave. E aqui o treinador, eu acho que tem uma palavra importante naquilo que pede, naquilo que exige e também na forma como ele próprio gera as suas próprias emoções e as suas próprias expectativas. Aqui é muito circunstancial, é muito contextual, eu acho. Mas acho que é muito importante ter esta noção de aquilo que é controlável, a controlabilidade que existe nas coisas e focar muito a partir daí. As expectativas... Oi? Pronto, há aqui questões importantes. As expectativas são sempre criadas ou por nós, e se forem por nós é um pouco mais complicado de as gerirmos, mas perdão, se forem criadas por nós temos sempre esta hipótese
de as subdividir e perceber qual é o caminho que temos de traçar até alcançar essas expectativas. Se são criadas por outros, lá está, é virar o foco, ou tentar ao máximo virar o foco para nós e perceber aquilo que realmente são as nossas expectativas em relação a nós próprios. Sim. Olha, eu no meu caso, a trabalhar com jovens e no atletismo, eu penso que é uma coisa que os treinadores devem começar até sempre, por ter objetivos de treino. E, ou seja, eu tenho, para eles, acabo por ter pequenos objetivos, para já. Eles sabem que são avaliados, sabem a frequência com que são avaliados e recebem esses resultados. E eu sei, até porque tenho a sorte de ter aí miúdos muito competitivos, eu sei que às vezes eles estão muito interessados naquilo que depois vai acontecer na competição, naquilo que o outro colega de treino está a fazer agora, mas porque eu acabo por ter muitas conversas com eles, e é uma coisa que faz parte da minha filosofia de treinador, tenho muitas conversas com eles, eu nessas conversas tento sempre recolocar o objetivo deles e é uma coisa muito simples, eu quero ver-vos, quando fizermos a avaliação, a melhorarem de avaliação para avaliação, e a competição, e é uma coisa que eu estou sempre a dizer a eles também, e a competição é para mim como mais um momento de avaliação. Se vocês foram fazer uma prova, eu sei que vou pedir-vos para fazer essa mesma prova noutra data, e eu quero ver os resultados a melhorar. E muitas vezes também lhes digo, mas isto já é mais a nível individual para alguns atletas, que eu às vezes não. Os objetivos nem são tanto de treino e a melhoria do resultado, mas até eu digo-lhes que neste momento eu estou preocupado com a forma deles e não vamos medir nada, nem quero medir nada com eles, até prefiro nem sequer avaliar, porque eu quero que a melhoria seja a nível da técnica que eles estão a fazer. A mim não me interessa, eles até podem saltar menos, se fizerem com uma boa técnica, isso é sempre melhor. E o meu feedback, quando é feedback mais a nível da motivação, de motivar os atletas, até vai nesse sentido. O salto pode não ter sido mais brilhante, mas se a execução está dentro daquilo que são os critérios que eu defini, a mim não me interessa depois do salto, que ele cumpriu exatamente os critérios, e então vou-lhe dizer, muito, muito bem feito, é exatamente isso que eu quero. Agora é voltar a repetir a mesma coisa. E naturalmente depois é o que eu tenho dito, e depois vou repetindo ao longo do tempo. Por exemplo, com essa lançadora, por causa da parte emocional dela, ela também precisava um bocadinho de ouvir isso, que é aquela questão de, por exemplo, tínhamos definido que ela ia lançar, e com ela em particular vem no outro tipo de objetivos que eu vou falar a seguir, mas tínhamos definido que ela ia conseguir lançar 10 metros. E eu defini os 10 metros com ela, sabendo já que era um valor fora do normal para a idade. Mas defini isso com ela, e na altura sei que até fiz um bocadinho errado, porque coloquei-lhe ali numa situação de não vamos conseguir chegar lá. Mas depois, com esta questão que eu estava a dizer, de ir regulando os objetivos, serem objetivos pequenos ao longo do tempo, ainda no treino de ontem, ela já está a fazer 10 metros e eu disse-lhe, olha, vês como conseguimos chegar onde eu disse que íamos chegar, agora vamos estabelecer o novo objetivo. E isto vem, pronto, é o objetivo de treino, é o que eu faço com os jovens, e no caso de eu sentir que esse atleta tem capacidades para isso, nós no atletismo ainda temos os rankings dos atletas, dos 10 melhores, depois depende um bocadinho da disciplina, mas depois há este objetivo, que é o objetivo de ranking, ou seja, nós vamos olhar para o ranking, saber para aquela idade, aquela disciplina, quais é que são os resultados que eles conseguem, e a partir daí o nosso objetivo
é que ela consiga fazer, o atleta consiga fazer um objetivo que o vá, uma coisa que o vá colocar num ranking. E aquilo até cria ali uma baliza. Temos o 10º lugar, por exemplo, está a fazer, como estava a falar dos lançamentos, está a fazer 8 metros e o primeiro lugar está a fazer 9 metros e meio. Por isso, a partir daí ele sabe, pronto, estamos dentro desta baliza, temos de trabalhar para esta baliza. Só mais à frente é que colocamos, é que eu acho que se deve começar a definir objetivos competitivos verdadeiros, mas muito no sentido de quais é que são as competições que nós queremos treinar e chegar lá e, e nem falar tanto do bom ou mau resultado. É dizer que temos a intenção de vir a competir num campeonato da Europa, campeonato do mundo, mais tarde Jogos Olímpicos, e acho que é um bocadinho por aí, sem também, mesmo assim, sem foco no resultado. É a ida, porque depois vai depender muito do atleta também, porque há atletas, e eu tenho observado isso com alguns atletas de alto rendimento, por experiência de outros treinadores, e eu também estagiei com atletas de alto rendimento, é que há aqueles atletas que ficam muito focados no resultado que o treinador disse que ele ia ter que fazer. Então ele vai à competição, conseguiu ir aos Jogos Olímpicos, por exemplo, mas como não fez aquele resultado do treinador, tudo correu mal. E às vezes, como não se está a focar no facto positivo, pode ter ido a primeira vez aos Jogos Olímpicos ou até conseguiu ficar bem colocado no ranking, mas como não cumpriu aquele objetivo do treinador, tudo correu mal. E depois isto às vezes entra aquelas coisas de bola de neve, que já foge um bocadinho aqui à coisa da psicologia, mas depois todos tomam doping, também devia tomar, depois entra um bocadinho às vezes nestas bolas de neve difíceis de controlar. Por isso é que objetivos de treino, mais à frente e dependendo do atleta, objetivos de ranking, e depois ainda mais à frente já temos a falar atletas a partir daí dos seus 18 anos, ou um bocadinho antes. É como eu digo, vai sempre depender do atleta, objetivos de competições específicas, sem foco no resultado. Ele Certo, depois, sim. ele depois disse aqui uma parte que eu não sei se acabámos por responder, que é que ele Sim, disse sim. manter em cada um dos vossos esportes os atletas motivados diariamente, visto que esse Certo. objetivo é algo distante. Olha, eu até como forma de terminar e de completar esse assunto, até vou contar uma história que li há pouco tempo, e era de uma professora de educação física que tinha uma equipa a competir num corta-mato. E o objetivo da equipa, ela tinha um lema muito simples para a equipa, e o objetivo era sempre o mesmo. O lema era: corremos melhor no fim, e era só isto. Portanto, os atletas iam e só tinham de garantir que corriam melhor no fim. Quando eventualmente eles não estavam ao seu melhor nível, pensavam nisto e corriam melhor no fim. Muitas das vezes ganhavam porque corriam melhor no fim e aumentavam aqui muito o número de vezes que ganhavam. O que é que tem este objetivo de tão especial? Este objetivo não nos direciona para algo que está para acontecer daqui a X corridas, mas está-nos a dizer que se nós corrermos melhor no fim, lá está, é uma coisa muito controlável, muito sobre o nosso controle, é uma coisa em que nós podemos nos focar em tudo aquilo que fazemos. Repara, os atletas podiam correr melhor no fim no dia da competição, mas também podiam correr melhor no fim no dia do treino. E portanto, este tipo de objetivos e o grande lema desta equipa é uma coisa muito controlável que se pode fazer todos os dias, e isto aqui faz toda a diferença. É algo que toda a gente se pode agarrar e que depois, se calhar corrermos melhor no fim em todas as provas, se calhar no final vamos ter muito mais condições de ganhar o corta-mato nacional ou o corta-mato regional. E a mesma coisa
no futebol e nos desportos coletivos, eu acho que muitas das vezes é a questão dos objetivos que o treinador coloca e do foco depois que o treinador coloca nesses mesmos objetivos. Objetivos muito controláveis e muito que possam ser realizados todos os dias. Todos os dias. Nós não podemos ganhar o campeonato todos os dias. Nós não podemos ganhar uma liga todos os dias. Mais, nós não podemos controlar o facto de ganharmos um campeonato ou uma liga. Podemos controlar sim aquilo que nós fazemos e, portanto, é cada vez mais trazer os objetivos para serem mais curtos e para serem mais controláveis por nós. Objetivos esses que conscientemente nos coloquem mais perto daquilo que depois são os nossos objetivos major, os nossos objetivos grandes, o sermos campeões, o ganharmos um campeonato, ganharmos uma liga. Esta é a minha grande questão sobre como manter os atletas motivados. Se todos os dias nós concretizarmos um objetivo, eu acho que os níveis de motivação e de concretização aumentam e isso também ajuda depois a aumentar a alegria e isso depois a alegria é um grande catalisador do desempenho. Sim. Por isso é que eu acho que estes objetivos pequenos, e eu não defino coisas assim a longo prazo com todos os atletas, como estava a dizer, e com a maioria não defino exatamente por causa disso, porque também os sinto mais motivados. Mas dito isto, acho alguma coisa que eu também preciso referir. Estes objetivos que são definidos também em compromisso com o atleta. É assim, eu não digo, por exemplo, se o atleta neste compromisso criar ali nele alguma expectativa que esteja mais longínqua, eu não digo, não, também não, agora não vai estar a pensar nisso. Não, se ele quer pensar nisso, vamos pensar. Depois temos é que se calhar, e acho que tu acabaste de falar um bocadinho sobre isso, que é, vamos tentar perceber se, se a regulação que ele faz desse objetivo é uma coisa que ele consiga controlar. E se não for, aí sim, se calhar é preciso mudar um bocadinho a forma como ele está a olhar para o objetivo, para que ele não fique decepcionado. Um Olha, bocadinho. Alberto, desculpa eu interromper-te, mas acho que é uma coisa e é uma ideia que pode dar aqui uma luz muito interessante. Há uma regra para a criação de hábitos que é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito eficaz. Nós, na criação de um hábito, devemos perguntar-nos que tarefa é que nós podemos fazer nos próximos 2 minutos que conduzam à criação desse hábito. E aqui nos objetivos eu vejo um bocadinho da mesma maneira. Eu quero ser campeão, ok? O que é que eu neste treino posso fazer para ser campeão? E estás a colocar o que é que eu neste treino sobre o meu controle posso fazer para ser campeão. E estás a colocar os dois tipos de objetivos. Tu queres ser campeão, mas queres fazer algo hoje. Queres fazer algo hoje que te leve a ser campeão amanhã. E, portanto, eu acho que estas duas ideias se podem associar e pode ser um complemento interessante ao treinador. O treinador até pode perguntar, ok, queres ser campeão, não é? O que é que podes fazer nos próximos 2 minutos para seres campeão? E de certeza que não vai ser algo... Ou o que é que podes fazer sobre o teu controle nos próximos 2 minutos que te leva a ser campeão? E é a sequenciar dessa maneira. Sim, sim, sim. Isso é uma boa forma de pensar. Excelente. Pessoal, se quiserem ir fazendo perguntas também aqui como o André Marques, estejam à vontade. Está bem? Acho que temos tempo. Olha, Não sei se estás cansado. Podemos continuar mais um não, bocadinho. eu estou tranquilo. O meu telemóvel é que está a ficar cansado, está sem bateria. Sou capaz de ter de interromper só para ir buscar o Ok, ok. carregador, Se for mas eu necessário, estou tranquilo. se quiseres até podes ir buscar agora. Queres ir buscar agora? Para não, Ok, para ok. não estar aí. Vou aproveitar. Vou aproveitar. Ok. Oi.
André, já vamos responder então aqui à tua questão. Deixa só ver aí se o Gonçalo volta e começamos. Não se vão embora, já vamos continuar. Isto está a ser aqui uma grande conversa. Por acaso o Gonçalo era daquelas pessoas no curso, epá, tipo, nunca fomos assim de falar muito nem nada, era mais até sobre coisas do curso. Sempre que via uma apresentação dele, e principalmente as apresentações que tivemos de fazer nas aulas de psicologia, eu por acaso sempre gostei muito das coisas que ele ia dizendo e foi além, era daquelas pessoas que também ia além daquilo que estava no currículo e eu sabia que esta conversa ia ser fantástica. Portanto, quando ele estiver de volta, já o coloco aqui de novo. Malta, e olha, aproveito para dizer, Ok, já, então, já deixo estou de para volta. dizer, boa, já tens a bateria? Já está tudo. Fixe. Olha, temos aqui uma pergunta do André Marques e ele Ok. diz de forma, esta vais ter que ser tu a responder, isto já foge um bocadinho mas é de que forma, em termos mais práticos, é que conseguimos fazer com que os atletas alcancem este estado de flow. Por acaso também Ok, tem algum. pronto. Primeiro de tudo é importante referir que este estado de flow hum, tem aqui uma série de características que são necessárias de acontecer para que ele ocorra. E nas tarefas, geralmente, eu vou focar aqui em dois aspectos. Um é a controlabilidade. Portanto, quando nós estamos em flow, nós temos um sentido de maior controle sobre a tarefa que estamos a fazer. Temos maior controle sobre a tarefa que estamos a fazer. E depois, há aqui também depois outras questões, como a questão de nós perdermos noção do tempo, como eu falei há pouco, por aquele mecanismo do transient hypofrontality, que é o desligar do nosso córtex pré-frontal, uma parte associada ao processamento cognitivo. Como é que nós, em termos práticos, podemos fazer isso? É uma pergunta complexa, mas há 22, há 22 gatilhos para desencadear um estado de flow. Portanto, das 6 características que o estado de flow tem, há 22 gatilhos que fazem ativar este estado de flow. Um deles é a autonomia. E a autonomia, como é que nós podemos promover isso no treino? É dar tarefas aos nossos jogadores em que possamos dar alguma liberdade para decidirem o como fazer. Esse é um dos pontos que nós podemos fazer. E depois há um que eu diria que é muito importante aqui para nós na prática desportiva. Eu estava aqui a visualizá-los na minha cabeça. E na minha opinião, aqui um que nós nos podemos focar muito é no equilíbrio entre o desafio e o quão alcançável é esse desafio. Portanto, de que forma é que uma dada tarefa é em simultâneo alcançável e desafiante. Estes são dois pontos que eu acho cruciais para nós, enquanto treinadores, para tentar promover estes estados de flow nos nossos jogadores.
sabendo sempre que, sabendo sempre que isto é um estado que acontece em cada um de nós. Portanto, nós não podemos garantir que, por estarmos a dar uma tarefa em que o jogador tem autonomia e que está equilibrado o nível de desafio com o nível de concretização dele, que ele vai atingir o estado de flow. Há muitas outras condições a cumprir, mas estas duas são duas muito, muito importantes para nós desencadearmos esse estado de fluxo. Quero também acrescentar uma questão importante para quem nos está a ver de modalidades coletivas. Este estado de fluxo tem duas naturezas. Há o estado de fluxo ou de flow, no caso individual, mas há também um estado de flow coletivo, na qual há fusão deste estado de flow e há um estado de flow de grupo, portanto, um envolvimento do grupo para uma tarefa. É complexo explicar assim em pouco tempo, mas eu vou focar estas duas características, estes dois gatilhos que para nós eu acho que são muito importantes. Sim, mas por acaso a minha dúvida agora é, há uma forma de saber se o nosso atleta, o nosso jogador está em estado de flow ou, ou até se o que é que, o que é que nos interessa saber isso? É um bocadinho também assim, se há forma de saber e qual é que seria o nosso interesse em saber isso? Sim, a forma de saber muitas vezes é por relatos e por perceber em que momentos em que situações, em que momentos é que o atleta sentiu todas estas coisas que incluem o estado de flow. Porque é que isso nos interessa saber? Eu, por exemplo, fiz um estudo na licenciatura com a equipa onde eu treinava sobre isso e interessava-me perceber em que tipo de exercícios é que os jogadores tinham mais experiências de flow. No caso, eu separei em exercícios de dinâmica coletiva. No caso, em futebol, nós fazíamos situações em que tínhamos 11 para 11 e tínhamos também outros tipos de exercícios. Exercícios analíticos, exercícios de dominante física, exercícios de jogos reduzidos. Eu interessava-me perceber, como treinador, em que tipo de exercícios é que os meus jogadores, na generalidade, tinham mais experiências de flow. E chegámos à conclusão que naquela equipa aqueles jogadores tinham mais experiências de flow em situações de dinâmica complexa, ou seja, de guarda-redes mais 10 contra 10 mais guarda-redes, e em situações de jogos reduzidos e condicionados. E nós depois tentámos potenciar isto para a frente no restante da época, se calhar em alturas em que éramos para utilizar um dos outros exercícios, se calhar podíamos substituir por uns destes e ter ali mais experiências de flow, porque estas experiências trazem também, estão associadas ao sucesso, estão associadas à alta performance. São experiências de alto envolvimento, alta concentração, esta energia que nós perdemos da parte racional, cerebral mais ligado ao processamento cognitivo, é muito direcionada para aquilo que é a nossa atenção na tarefa que estamos a fazer. E, portanto, há aqui um envolvimento, quase como uma fusão total entre o que nós somos e aquilo que estamos a fazer. E nós interessa-nos promover isso no nosso treino porque os nossos jogadores vão ter uma melhor performance quando estiverem nesse estado. Sim, sim, estou a perceber. Se E nós por acaso percebemos, há forma. Desculpa, continua. não, é isso. Se nós percebemos em que momentos e em que situações é que eles o atingem, podemos promovê-las depois no treino. Sim, estou a perceber. E há forma de. Não sei se é assim e se dominas a literatura nesse sentido, mas é de induzir isso na competição ou é fazer no treino com a esperança que aconteça na competição? Como é que. Olha, eu diria que a competição até naturalmente são contextos em que isso acontece mais vezes. Porque o atleta está mais envolvido, está mais focado, está mais. Até há aquela questão da ansiedade pré-competitiva que depois, sendo boa, o leva a estar num estado de maior imersão na tarefa, no caso na tarefa da competição. Mas nós na competição, se calhar, já podemos interferir menos
porque a competição, por exemplo, o jogo de futebol, eu não crio o contexto do jogo de futebol, Pois, eu não condiciono o jogo de futebol que acontece contra uma outra equipa. Eu já não tenho muitas armas para atuar e para mexer aí. No treino eu tenho os meus mecanismos de condicionar o jogo entre a minha equipa, eu tenho mecanismos para condicionar o exercício de treino que eu promovo e, portanto, na competição se calhar é os momentos em que isso mais acontece, no treino são os momentos em que eu tenho mais armas para fazer com que isso aconteça. sim. Então estou a ver aqui se não perdemos nenhuma pergunta. Malta, se quiserem façam mais perguntas, estejam aí à vontade. Vamos aproveitar aí o conhecimento do Gonçalo. Olha, tenho agora uma questão para ti, um bocadinho mais pessoal, que é com o interesse que ganhaste pela psicologia, porque não também apostar nessa vertente? O que é que te leva a não apostar tanto nessa vertente, já que gostas tanto? Não, mas é uma aposta. É uma aposta diferente. Eu acho que Ok, boa, estou a há perceber. aqui há aqui esta questão de também eventualmente poder romper um bocadinho com aquilo que já existe e ter a possibilidade de criar algo novo. Ok, estou a perceber. Isto pode ser polémico, mas se há um preparador físico, se há um fisiologista no treino, integrado na equipa, que percebe efetivamente como potenciar capacidades físicas, pode haver um treinador que não substitui o psicólogo, mas que sabe como potenciar capacidades mentais. Sim, Se há essa aposta ou não, se há recursos perfeito. para haver essa aposta ou não, não sei. Não sei, mas é uma aposta, mas é uma aposta diferente. Sim, mas agora, por exemplo, também há muito aquela coisa do coaching e o pessoal que tira esse tipo de formação também vem um bocado tentar fazer isso, não é? Tentar ser o preparador psicológico, não sei se pode dizer assim. E essa, atenção, o coaching é uma vertente que tem evidência, primeiro, há evidência científica sobre isso. Acho que é importante depois perceber que fontes é que são cientificamente, eu não vou dizer aceites, mas que são cientificamente suportadas e outras que nem tanto. E- mas eu acho que há sempre, desde que as coisas sejam bem feitas, acho que há sempre lugar a que toda a gente possa fazer aquilo que verdadeiramente gosta, ou seja, que tu tens atletas para todas as modalidades. Eu acho que as pessoas também terão sempre lugar para atuar e fazerem aquilo que gostam. Pois é como tudo, é uma Sim, questão de qualidade. Há muitos psicólogos bons, há muitos psicólogos médios, há muitos psicólogos que são espetaculares na vertente clínica e que não são tão bons na vertente esportiva. Há muitos coaches que são muito bons na questão do health and de lifestyle, por exemplo, de ajudarem muito com a parte da saúde e etc. E que se calhar não são tão bons na parte esportiva. Eu acho que há sempre lugar para toda a gente. Não vejo muitas as coisas na questão de substituição. Vejo sim depois naquilo que as pessoas também procuram. Se uma pessoa procura um psicólogo que é verdadeiramente habilitado para isso, que tirou um doutoramento em psicologia, por exemplo, em psicologia clínica, ou se procura um coach, alguém mais para um acompanhamento mais às vezes superficial ou não. Isto depois depende muito daquilo que as pessoas procuram, daquilo que as pessoas querem para si. Eu acho sim. acho mesmo que há lugar para toda a gente e há lugar para toda a gente expressar a sua competência e utilizá-la
e Sim. utilizá-la a seu favor. Eu, por acaso, nesta, não tem a ver diretamente com o tema, mas tem a ver com o que estavas a dizer agora, que na minha ideia eu considero que não nos devemos fiar tanto, e acho que é o que acaba por acontecer, não nos devemos fiar tanto pela formação de base, que às vezes quer dizer só que a pessoa tem um título. Um, mas eu acho que também tem que ter em consideração é aquilo que a pessoa depois procura estudar, aquilo que lê, aquilo que vai procurar ouvir, as formações extra que acaba por tirar, que pode dar, obviamente não infringindo na parte legalmente delimitada, pode fazer um bom trabalho. Eu penso que até mesmo em equipas multidisciplinares poderia estar lá um psicólogo e um treinador, em que o treinador hum, consegue fazer certas partes que não tanto, que o psicólogo também não domina tanto, se calhar porque. E existe, isso existe isso existe. Olha, dou-te o exemplo, por exemplo, o Jorge Jesus trouxe um mental coach para a equipa técnica dele. Não substitui os psicólogos que já estão no Exatamente. Benfica. É só perceber acho que é muito importante isto, é perceber os limites de atuação de cada pessoa e o que é que cada pessoa pode ou não fazer. E acho que é muito importante esta questão do respeito pelas outras profissões. Claro, Eu tenho que ter total consciência de que eu não sou psicólogo e, portanto, não vou substituir nunca um psicólogo que estudou para ser psicólogo. Da mesma forma que o psicólogo não me vai substituir a mim porque não tem as minhas competências, não tem as minhas ferramentas. E esta questão do respeito pelas profissões, pelos os limites de atuação de cada pessoa, eu acho que são fundamentais, seja no futebol, no desporto ou noutras áreas também. sim. Mas, e até da mesma forma, o psicólogo, e temos pelo menos um ou dois exemplos assim no atletismo. Os próprios psicólogos, cumprindo depois, porque aqui está depois a parte legal e cumprindo a parte legal, tendo o curso de treinadores, tendo o interesse pela área e estuda essa área, vá a formações dessa área, pode ser um bom treinador que duplamente tem o conhecimento do treino e é o psicólogo que tem o conhecimento da psicologia e aplica. Ou seja, eu vejo muitos profissionais como é uma pessoa muito individual, não é porque eu tirei ciências do desporto, eu tirar ciências do desporto, olha, eu estou aqui a aprender muitas coisas contigo de outras áreas que não domino tanto. Eu, por acaso, também gosto muito de psicologia, mas tenho mais interesse pela parte de comportamento humano, não tão virado para a parte desportiva, acabo por estar mais noutras vertentes. Mas foi aí que surgiu a curiosidade dos Big Five da personalidade, porque eu fiquei a pensar, e no desporto? E queria ver se conseguia acertar por especulação naquilo que seria. E é, foi 50-50, foi quase um atirar da moeda ao ar, mas foi engraçado mesmo assim o trabalho. Por isso é muito isso. O profissional é uma pessoa individual com por uma formação de base, mas depois estuda várias coisas, aprende várias coisas e desde que respeitemos aquilo que é o que cada profissão faz, há depois aquela área cinzenta em que acho que vai acabar por intervir aquelas pessoas que têm E estão é, mais bem preparadas. e é perceber o que é que, se eu estou numa equipa multidisciplinar, é perceber o que é que, como é que o bolo das funções resulta da melhor maneira. O foco não está tanto em nós, quando nós trabalhamos numa equipa multidisciplinar, é o objetivo depois com que essa equipa multidisciplinar trabalha, ou é o desenvolvimento do atleta, ou é o desenvolvimento da equipa. E, portanto, o foco não está tanto em nós, é percebermos como é que as minhas funções mais as tuas, conjugados, o que é que eu posso acrescentar mais, o que é que tu podes acrescentar mais, que nos faça estar mais próximos do objetivo. E não tanto andarmos aqui a fazer a mesma coisa, mas cada um faz da sua maneira. Eu vejo as coisas muito desta forma.
tentarmos combinar para termos um melhor desempenho. Sim, de verdade. Falando até um bocado do motivo desta conversa que estamos aqui a ter, independentemente disto, eu considero que qualquer treinador, e acho que quer dizer, nem é uma opinião, é aquilo que acho que é mais ou menos consensual, o treinador tem mesmo que dominar certos conhecimentos da psicologia, até porque eu acho que qualquer área cujo objetivo é trabalhar com pessoas, com indivíduos, temos de conhecer o humano, saber trabalhar o humano e não só o físico, porque são coisas que não se separam, não é? Influenciam-se uma à outra e eventualmente até são a mesma coisa ao mesmo tempo. Depois isto vai depender das opiniões de cada um, mas penso que é uma coisa que todas as pessoas que ainda não estão formadas ou que não estão tão informadas sobre estes assuntos se devem preocupar. Podem não ir ao nível que tu consegues ir e aquelas que eu estou aqui a dizer, mas conhecerem um pouco da psicologia do desporto é muito importante. E quis também agradecer-te teres aceito aí o convite, ok? E agradecer que consegui também aprender contigo hoje e agora há coisas aqui que eu vou agora investigar mais um bocadinho também, né? Fiquei curioso em utilizar, conhecer um bocadinho mais esta parte do flow. Acho que aconselho também quem está a vir a fazê-lo. Pareceu-me interessante, principalmente essa parte, de começar a ver se consigo aplicar estes princípios. Eu já penso, e acho que falei no início daquela parte da autonomia e do desafio, é uma coisa que eu penso. Nunca pensei isto com o objetivo de, o atleta chegar a um estado de flow, que já conhecia, mas pronto, nunca tinha assim dado. E olha, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. É sempre um prazer falar, conversar sobre temas, neste caso um tema que me apaixona, que eu gosto muito. O obrigado eu pelo convite. E pronto. E espero ter acrescentado aqui algum valor, que é mesmo para isso que cá estão. Sim, de certeza que acrescentaste. Eu vi aqui uma malta foi comentando, parecia que o pessoal estava a gostar. Ótimo. Depois também temos que ver aí se combinamos aí outras conversas dessas também. Está bem? Vamos a Então vá. isso. Tchau. Um abraço a ti e a todos os que Sim. Obrigado.